Hélio, nova animação da Pixar, é muito mais simpática e agradável do que eu esperava. Vocês que acompanham o canal, vocês sabem que eu sou muito crítico às práticas da Disney e venho sendo muito crítico aos últimos filmes quase todos da Pixar, justamente porque eu falo que vem sofrendo esse processo de Disneyficação, digamos assim, né? Ou seja, mesmo que antes a Disney já tivesse comprado a Pixar há muito tempo, a gente via uma diferença muito clara entre Disney e Pixar. Eram duas pegadas bem diferentes, e aos poucos a gente começa a ver cada vez mais esse traço mais autoral e original, de alguma forma, da Pixar, se perdendo e se transformando em animações muito semelhantes a essas mais recentes da Disney. A própria lógica de fazer muitas sequências entra muito nesse sentido. Eu sei que muita gente gostou, por exemplo, de Divertidamente 2, que eu pessoalmente já não gosto. Eu acho só um Ctrl+C, Ctrl+V meio feito de qualquer jeito do primeiro filme. Aqui, Hélio, eu tinha visto o trailer, né, várias vezes em cabines de imprensa, em cabines de filmes da Disney e tal, e a minha expectativa para esse filme não era muito alta, justamente porque para mim o trailer soava muito como mais um filme com essa cara meio Disney, essa cara meio bobinha, digamos assim, né, esse lado de que antes a Pixar fazia uma animação que era animação para crianças, que vendia muito bem com as crianças, mas trazia alguns questionamentos, trazia uma certa maturidade até de fazer cinema e tudo mais, e o trailer não me parecia que tinha isso, mas na prática até que tem. E como eu disse, Hélio é bastante agradável. É mais do que apenas uma animação bobinha, bonitinha da Pixar. Não entra pra mim entre as melhores da Pixar e tudo mais, longe daquela qualidade que a gente já viu a Pixar ter, mas ainda assim a gente tem uma pegada bem interessante aqui nesse lugar, até um pouco mais infantil em certo sentido, mas não um infantil simplesmente bobo, não simplesmente aquela infantilidade que eu venho falando pra vocês, que parece que tenta construir um espectador, não só as crianças, mas também os adultos mais infantilizados. Não, aqui a gente tem uma pegada que vai lembrar bastante uma lógica do Spielberg, não só na sua temática envolvendo essa relação com os alienígenas e tudo mais, mas principalmente nesse foco nas crianças aqui. ET é uma referência claríssima para esse filme, ainda que ele não se passe tanto na Terra, mas tem muito dessa dinâmica envolvida, essa dinâmica das crianças tendo que se passar ou virando adultos de alguma forma, ou os adultos finalmente tendo que reconhecer ou reconhecendo as crianças. Então tem muito dessa lógica que é bem típica dos anos 80, é bem típica dos filmes do Spielberg, não só os que ele dirigia, mas também os filmes que ele produzia naquele período e continuou produzindo por bastante tempo depois. E aqui, antes de continuar falando sobre isso, é interessante falar que é um filme também que a cabine de imprensa, por exemplo, foi 3D, o que é muito raro, né? Eu ficava tentando puxar de memória qual filme comercial foi o último filme 3D que eu tinha assistido. Eu acho que foi Avatar 2, porque o 3D ele teve aquele grande boom, né? E aí começaram a converter para 3D ou simplesmente passar os filmes em 3D para cobrar sessões mais caras. Só que todo mundo começou a perceber que não fazia sentido, todo mundo começou a enjoar, ninguém gostava dos óculos e não fazia realmente sentido porque os filmes não eram pensados para o 3D, não tinha por que aqueles filmes serem exibidos no formato 3D. Aqui no caso de Hélio, como foi no caso de Avatar e alguns poucos casos recentes, é interessante que o 3D ele deixa de ser apenas essa lógica comercial, essa lógica de cobrar mais caro pelo mesmo filme, e passa a se ter uma preocupação um pouco maior. Porque sim, eu sei que muita gente se incomoda, os óculos 3D são chatos, os filmes ficam mais caros e coisa do tipo, mas o 3D, quando ele é pensado como 3D, ele traz um artifício novo, um artifício interessante, sobretudo em relação à profundidade de campo, né? Então a gente consegue ver esse espaço de uma forma mais profunda. Muita gente, inclusive, associa o 3D a jogar coisa na nossa cara, e muitos filmes naquele período fazia realmente isso. Mas não, o 3D, ele como cinema mesmo, ele se pensa muito mais nesse sentido. E é muito relevante até essa comparação, entre aspas, entre os dois filmes, entre Avatar 2 e esse daqui, porque justamente são dois filmes que pensam muito no universo mágico que ele está construindo. Lá o James Cameron tem muito esse lance de adentrar Pandora, de adentrar embaixo da água, o novo mundo que ele vai apresentar, e o 3D permite muito que a gente veja esse mundo com certo encanto e coisa do tipo. Aqui eu vejo muito da Pixar, principalmente nesse sentido, não só por ter a lógica do 3D, mas principalmente por usar o 3D para a gente conhecer todo esse mundo que foge muito de uma lógica mais clichêzinha que a gente está acostumada, mais genérica de ver esses filmes com alienígenas que parecem
ultimamente ou nos últimos anos quase todos iguais. Aqui não, aqui a gente tem um vasto universo de personagens, de espécies diferentes em um local que é muito deslumbrante e ao mesmo tempo é uma lógica que ela não é totalmente explicada justamente para criar essa dinâmica de não ser apenas uma Terra replicada em um outro planeta, não tem toda uma dinâmica própria que a gente não vai entender tudo completamente. Então se utiliza muito da imagem mesmo, aqui das cores mais vivas e do 3D para conseguir construir esse universo mágico, digamos, fora da Terra. Então nesse caso eu acho que é um uso do 3D que eu não vou dizer que sempre é muito bom, tem alguns momentos que o filme inclusive não consegue usar dessa profundidade de campo, mas de forma geral é pelo menos um 3D que faz sentido de existir, faz sentido desse filme ser passado em 3D porque ele foi pensado em grande medida em 3D também. É a ideia do 3D não só como algo comercial, mas como algo que tem as suas possibilidades técnicas também, tem as suas possibilidades visuais, é um meio para algo diferente, digamos assim. E é um filme que eu fui gostando com o passar dele, né? Porque inicialmente me incomodava um pouco, né? O Hélio, por exemplo, a gente entende que ele perdeu os pais e mora com a tia, mas fica meio que naquela lógica bem clássica de super-herói que a Marvel se usa muito, né? Não é só da Marvel, mas vocês vão entender por que eu tô citando a Marvel aqui, mas esse lance do personagem que é um órfão, a gente não sabe muito sobre o passado dele, e a partir daí a gente não tem uma ideia do heroísmo mais clássico, digamos assim. Então, inicialmente, o Hélio ele não se sente bem na Terra, ele é aquela espécie do nerd rejeitado que a gente está acostumado a ver, e que a Marvel, não só ela pega de muitas referências, inclusive um pouco de Spielberg, mas que vem se usando muito disso para falar de nerd para nerd, esse tipo de coisa. Então, pega o nerd rejeitado, ele tem o sonho de se conectar com seres de outros planetas, e meio que o filme inicialmente, meio que essa lógica mercadológica do espectador, que tudo que o espectador quer é o que importa, né? Então parece que o Hélio inicialmente é isso, né? Tudo que ele quer, ele vai conseguindo, né? E tudo acaba sendo algo tecnológicozinho, que ele se diverte e que é legal para ele, né? Então não tem muitos conflitos inicialmente, ele simplesmente vai querendo tudo e tudo que ele quer, ele vai conseguindo, né? Então esse personagem que lembra bastante para mim inicialmente o Homem-Aranha do Tom Holland. Com o passar do filme, isso vai mudando bastante, né? E a amizade que ele cria com o ser extraterrestre e tal, que é uma dinâmica realmente muito divertida também, né? Consegue trazer esse refresco mais infantil, mas dentro de uma lógica interessante até de construção de conflito, de construção. Eu não quero explorar mais a lógica do conflito, mas esse conflito de guerra, de dominação, de pacificação e como que eles são inseridos dentro disso. E a partir daí, o Hélio começa a mudar bastante, né? Ele deixa de ser apenas aquele nerd deslumbrado que quer algo e consegue tudo que ele quer. Ele realmente passa, a partir daí, a virar a criança heroína, digamos assim, em filmes como eram os filmes do Spielberg, né? Essa ideia da criança que realmente tem que tomar as atitudes e que o mundo só pode ser salvo a partir dessa juventude delas, digamos assim. Então acho que de forma geral, Hélio consegue pegar bastante desse sentimento típico do cinema do Spielberg daquele período especificamente, né, aqueles filmes da Amblin e tudo mais, e consegue trazer elementos visuais bem interessantes. É um filme que realmente consegue construir um mundo muito bem, né? Era uma das minhas críticas a Elementos, por exemplo, que é um filme que eu não desgosto totalmente, mas Elementos tem todo mundo ali que poderia ser trabalhado e meio que não é muito, né? É feito de qualquer jeito. Aqui não. Aqui a gente tem realmente uma preocupação pela construção desse mundo, pela construção desses personagens, não em desenvolvimento necessariamente de personagem, mas desses personagens dentro da dinâmica desse mundo, essa preocupação mesmo visual, uma preocupação que eu não via na Pixar há um bom tempo. Eu achei interessante, meio interessante, Hélio, fiquei feliz com o resultado final, assim, não acho uma grande animação no sentido de ser uma das melhores animações da Pixar, coisa do tipo, mas eu acho uma animação bem agradável e que eu acho que pode fazer algum sucesso. Não sei quanto que a Pixar vai investir em divulgar essa animação, né? Se é um dos principais produtos deles, inclusive em um momento que a gente ainda tem Lilo e Stitch fazendo dinheiro, tem o Como Treinar Seu Dragão, que também é mais direcionado para esse público mais jovem e tal. Não sei se Hélio vai conseguir se vender tão bem, mas eu achei uma animação bem melhor do que eu esperava, e fico feliz de ver uma animação que ela tem muito mais uma cara de Pixar mesmo do que essa cara de Disney. E nada contra animações da Disney, tá? Eu gosto de muitas animações da Disney na história. O problema pra mim é que eu acho que
cada uma tem o seu viés, sua personalidade específica, e a Pixar vinha perdendo isso nos últimos tempos, se tornando cada vez mais infantil apenas, coisas do tipo. Aqui não deixa de ser uma animação infantil, mas é uma animação que realmente ela tem uma personalidade muito mais com a cara desse estúdio específico que pertence à Disney. Então por hoje é isso. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso de cinema, meu cineclube. Por hoje é isso e corta.